Olá, eu sou Alfredo Peraceta, especialista em gerenciamento de riscos na Global 5, e hoje a gente vai trazer aí um tema dos mais importantes aí, relacionados à prevenção de acidentes, principalmente com a intensificação do mês de maio, se intensifica, né, as ações do Maio Amarelo, e temos a honra de ter conosco hoje aqui Mauro Gilmegia, que ele é fundador e vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar do assunto que a gente gosta tanto, que é a questão de salvar vidas, né, através das ações, dos movimentos e até das explicações que a gente pode contribuir aí. Então, uma disposição, vamos bater um papo legal hoje. É uma honra tê-lo conosco aí e poder aproveitar da sua experiência. Todos nós temos uma experiência e podemos contribuir. Pois é. Mobilidade humana, responsabilidade humana, né? É o tema do Maio Amarelo de 2025. O que o amigo... Na realidade, a gente tem que parar para pensar que nós temos... o trânsito é feito por pessoas. Por mais que a gente tenha carros, por mais que a gente tenha motocicletas, caminhões, ônibus, pedestres no trânsito, quem faz o trânsito acontecer são as pessoas. Então, nada mais inteligente ou nada mais prático que dizer que a responsabilidade é nossa, né? E sendo nossa a responsabilidade, nós é que temos que entender que o trânsito é um organismo vivo. E ele depende justamente das pessoas para ter uma convivência harmônica, o que nem sempre acontece. E a gente vê uma série de coisas acontecendo, de sinistros acontecendo, pessoas morrendo, pessoas ficando sequeladas, em função do seu comportamento. Então, por isso, o tema do Maio Amarelo desse ano do Observatório é justamente isso, falar da mobilidade, sendo que ela é humana e tendo uma responsabilidade efetivamente das pessoas. Exatamente, o trânsito é feito por pessoas, né? Não são só os veículos, né? É as pessoas que se movimentam, né? Então, sem dúvida. É com isso, né, que é importante trabalhar, né? No ano segundo informações do Ministério do Transportes, né, no ano de 2024, aí, só na região sul e sudeste teve mais ou menos aí 12 mil mortes, óbitos no trânsito, né? Sem falar na quantidade absurda de feridos e tal, dessas vidas ceifadas, né? Que a experiência que um amigo tem em relação a essa condição que as pessoas veem hoje o trânsito, né? Principalmente nas estradas, né? A gente aqui trabalha muito com o transporte de cargas, né? Com a prevenção de acidentes dos motoristas, né? E a gente vê uma série de problemas que às vezes eles não conseguem refletir, né? Eles acabam não pensando no que pode acontecer com eles, né? Na realidade, o que nós temos que enxergar? Quando uma pessoa tira a sua CNH, né, vamos supor que você tenha tirado a sua CNH 30 anos atrás, né? O carro que você tirou a sua CNH era um modelo, né? A infraestrutura era uma outra. O volume de veículos no trânsito era outro, né? O espaço para você transitar era outro, porque na realidade os espaços foram diminuindo, né? Em função do volume de veículos, até em função de você ter que compartilhar a pista com ônibus, com motocicleta, com carro. Então, você foi diminuindo o espaço. O que acontece com as pessoas? As pessoas acham que porque tem uma carteira, uma CNH, há 30 anos, essa experiência de 30 anos faz com que ele seja um dos melhores motoristas que tem na via. O que não é fato. Por que não é fato? Não é fato porque houve uma mudança em toda a estrutura do trânsito. Então as pessoas têm que compreender que o trânsito muda todo dia, né? As pessoas não conduzem os seus veículos da mesma forma todos os dias. Tem uma estatística que diz que a gente comete pelo menos 8 erros por dia quando a gente está no trânsito. Então, partindo desse princípio,
há uma mudança sempre. Então, a atenção da pessoa no trânsito, ela é extremamente importante. E justamente é nesse modelo que a gente vê as coisas acontecerem de forma errada. Porque as pessoas não se preocupam porque acham que a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é de um terceiro que está do lado dele. Mas ele tem influência no trânsito, seja mexendo no celular, seja bebendo e dirigindo, seja com um aumento de velocidade. A consequência pode acontecer, e é muito rápido. Por isso nós temos um número elevado de mortes no trânsito. E aqui a gente não fala dos sequelados que causam um transtorno enorme para o seu trabalho, para a sua família, né? E para ele próprio, que vai ter que conviver com essa sequela. Perfeito. A pessoa não reflete, né? Não pratica direção defensiva, por exemplo. Né? Perfeito. E é tão importante, né, que você prevê atos inseguros seus, mas principalmente de terceiros, né? De terceiros. Esse é o fato principal. Assim, o trânsito ele é muito dinâmico, né? E nós temos vários fatores, N fatores, que as pessoas não levam em consideração. Vamos falar assim, a questão do comportamento. Hoje, nós temos, em função até da tensão que existe, seja no mundo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida financeira, existe uma coisa que é o estado emocional dessa pessoa. Né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Esse emocional, essa distração, essa cabeça pensando numa outra situação e não prestando atenção no trânsito, pode fazer com que ele cometa um equívoco. E esse equívoco pode causar, né, um sinistro fatal ou não. Então nós temos que levar N considerações. Podemos falar, por exemplo, pessoas que tomam remédios, né? A gente não sabe qual é o efeito que isso pode causar de distração ou de a pessoa ficar nervosa em função do remédio, descontar isso no trânsito. Nós podemos também pensar na seguinte situação. Os veículos também têm condições diferentes. Um dia eu estava dando uma entrevista numa rádio e perguntaram, o ouvinte perguntou, mas por que nós dirigimos tão mal na chuva? Nós temos que levar vários fatores em consideração. Primeiro, eu posso estar com o pneu careca, meu freio pode estar com problema, meu limpador de para-brisa pode não funcionar, eu posso não estar enxergando direito. Então, não é porque eu tenho uma condução ou estou num veículo que eu tenho que ter a certeza que do lado a pessoa está com o mesmo veículo em mesmas condições do que eu. Então, as pessoas vão se adaptar à sua forma de dirigir. Mas nem sempre esta forma é aceita pela pessoa que está do teu lado. E aí você tem a consequência de um sinistro. Perfeito. A gente observa, né, quando a gente faz aqui a análise de causas dos acidentes, né, a gente identifica esses potenciais, né? O sinistro ele vai sendo potencializado. Perfeito. Como o amigo falou, veja, eu estou em alta velocidade sob a condição adversa de clima, neblina, chuva, enfim. Ou aí se potencializando uma condição de uma estrada mais sinuosa, ou em condição adversa de luz, que é a falta de iluminação, toda noite, tudo isso a gente nota que vai se potencializando, aí, não, a causa é o excesso de velocidade. Veja, não é só o excesso, né? É o excesso de velocidade potencializado por essas outras condições adversas, né? Não, perfeito. E o que eu tento passar, né, quando a gente faz uma palestra, a gente pensa, é justamente no seguinte, nós, como condutores, nós temos que nos adaptar àquela via, naquele momento, naquelas condições. Não é porque eu tenho uma experiência de volante, é que eu tenho que ficar mantendo o meu ritmo de sempre. Por quê? Porque as condições da via podem mudar, em função disso que você falou, em função da chuva, em função do clima, em função da iluminação, em função da pista, em função da velocidade. Tem uma série de fatores que influenciam. Então, nós temos que nos adaptar àquele momento que nós estamos vivendo e que nós estamos transitando na via. Hoje em dia, é muito simples
a gente achar, né, que esta condição nossa, ela é perfeita. Nós somos imperfeitos. Nós nos abalamos muito fácil, né, com situações diferentes. Nós também temos a possibilidade de nos adaptarmos da mesma forma para aquelas condições. E se a gente não se adaptar, efetivamente a gente não vai viver de uma forma muito feliz no trânsito. A gente vai ter sempre um risco maior quando a gente estiver transitando. Perfeito. Nessas palestras que o amigo dá, eu também dou algumas palestras aí, principalmente pela região sul e sudeste, né? A gente observa, conversando com os motoristas, principalmente os motoristas de caminhão, né? Eles não têm, às vezes, a noção do que um acidente pode causar na vida deles, né? Então, assim, se ele ele tem que lembrar sempre dos prejuízos que ele pode ter, tanto para a vida dele, como para a saúde dele, para a família dele, né? Que é a que vai sofrer, e mesmo para o meio ambiente, enfim, né? Quando ele está transitando, por exemplo, com uma carga química em região de APA ou numa região ali que tem um risco ambiental. E aí não está só exposto isso, também as empresas também têm que ter essa conscientização e trazer esse motorista, essa pessoa, né, o motorista profissional de caminhão, por exemplo, para o seu lado, né, entendendo ali que ele tem que ter uma condição boa, como o amigo falou, perfeito. Pneu, ter toda a manutenção em dia, enfim, né, situações que dê condição dele também se proteger, né, contra esses atos de terceiros e tal, além de si. Quando a gente fala assim que eles não têm essa consciência, eles não têm mesmo. A gente nota na conversa. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas situações. O Brasil é diferente de países da Europa, por exemplo, ou próprios Estados Unidos. É um país que vive das estradas, né? Então o transporte é extremamente necessário para a produção econômica do país, né? Para a gente ter condições de fazer os atendimentos. E nós temos um país também continental, né? Nós saímos do Rio Grande do Sul, vamos até o Nordeste, né? Tudo via estrada. E existe sempre uma pressão para cima do motorista, né? Por quê? Porque as empresas têm um compromisso muito grande na questão da entrega. A logística virou uma coisa assim, que é uma obrigação cumprir o prazo de entrega. E a responsabilidade está em cima do motorista, né? Principalmente o de caminhão. Então, essa pressão também faz pressão nele. Ele tem a missão de cumprir o horário, ele tem a missão de não sofrer acidente, ele tem a missão de chegar no horário para entrega, porque isso depende do salário dele, depende do emprego dele e depende até a sobrevivência do país nesse caso. Então, a responsabilidade é muito grande. E essa responsabilidade é cobrada justamente pelas empresas. Fazendo um comparativo, é a mesma coisa do motociclista que está fazendo a entrega de uma pizza, por exemplo. O dono da pizzaria diz, eu entrego em 20 minutos, 25 minutos. Né? Então, ele está fazendo uma pressão em cima do condutor para entregar. O condutor, por sinal, ele vive disso. Então, o que ele quer fazer? Quanto mais entregas eu fizer, mais eu vou ganhar. Então, assim, quem está com a razão? Né? Só que quem está correndo risco, no caso do motorista de caminhão, é ele. Porque as estradas estão difíceis, as estradas estão diferentes, as estradas têm problema de infraestrutura, as estradas têm problemas de clima muito pesado, entendeu? Nós temos tido tombamentos de caminhões exagerados, né? Isso se deve ao quê? Né? Aí o motorista, o terceirizado, não digo de empresa, pode tomar um rebite, um remédio, que vai ter uma consequência também para a saúde dele, para a estrada, para um possível sinistro de trânsito. Então nós temos que entender assim, nós temos que pensar numa forma diferente de tratar a segurança viária nas rodovias. E isso envolve a empresa,
envolve o equipamento que ele está usando e envolve também o próprio condutor, o próprio motorista. As empresas, de alguma forma, têm que criar um mecanismo de atendimento a esse motorista, de supervisão a esse motorista, da qualidade dele na condução. Esse motorista tem uma pontuação exagerada na carteira, ele obedece às regras, é uma avaliação. A cada 3 meses ou a cada 6 meses ele faz um processo de uma avaliação de saúde para saber se ele está tudo bem, se ele não está bem com ele, se ele pode estar conduzindo. Perfeito. Entendeu? Ele acompanha, porque hoje todos os caminhões, a maioria deles, registram as ações do motorista, seja de velocidade, seja de parada, seja... Os mecanismos permitem isso. As empresas fazem a análise no tempo certo. Uma coisa é eu receber 10 relatórios e a outra coisa é eu analisar 10 relatórios, depois de 60 dias, depois de 6 meses, quando já passou aquele fato. Então, são situações que precisam ser, de uma certa forma, organizadas pelas empresas para que a gente tenha mais segurança. Não só para o caminhão, mas para o motorista também e para o produto que ele está transportando. Perfeito. A gente nota, assim, no dia a dia do trabalho, né, que eles querem, né, os transportadores querem controlar ali os seus motoristas, mas aí quando você fala, né, de redução de velocidade e tal, então a minha meta é entregar rápido. O exemplo que você deu em relação ao motoboy, né, é bem isso mesmo, né, e não muda isso pro motorista de caminhão, né? Então, assim, a gente tem situações aqui que temos clientes que controlam a velocidade, por exemplo, aqui. Inclusive, alguns têm equipamentos como câmera interna que analisa a fadiga comportamental do motorista, né? E mesmo assim, a velocidade ela acaba sendo um empecilho ali, porque ele realmente quer entregar. E às vezes, vou além, né? E às vezes ele não tem a noção que isso pode causar um problema institucional muito grande para o nome da empresa dele. Perfeito. E aí entra questões de sair, por exemplo, uma matéria no jornal estampado a logo da empresa dele, que causou um desastre, pressionado por ele mesmo. Não, e o que nós temos que ver, e era uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, é o seguinte: hoje todos os lugares, por incrível que pareça, tem câmera. Verdade. Então, o que acontece? Quando acontece um sinistro, seja ele grave ou não seja grave, é impressionante porque sempre tem uma câmera vigiando esse tipo de situação. Então, nós estamos muito mais expostos, né? Verdade. E toda essa exposição faz com que a gente tenha vários tipos de análise. O análise de risco da empresa, da sua imagem, o análise de risco da infraestrutura, a análise de risco da pista, da forma que aconteceu o acidente, um radar que devia estar ali não está, entendeu? Então tem sérios fatores que hoje a gente consegue ter um controle muito mais apurado da situação, né? É a mesma coisa a discussão dos radares, se você tem muito radar ou tem pouco radar, ou tem placa de sinalização para o radar ou não tem, quer dizer assim, hoje tudo é regulamentado. Né? Então, assim, um radar não está colocado ali se não tiver um estudo técnico, né, que tenha que provar por que ele está ali e por que está naquela situação. Então, a discussão ela é muito grande. Os perigos estão aí, né? Eu falo também que assim, hoje nós temos 5 gerações diferentes vivendo ao mesmo tempo. Então, cada um fala de um jeito, cada um entende de um jeito, cada um pensa de um jeito e cada um aceita uma recomendação de um jeito. Então, como é que nós convivemos dessa forma? E o trânsito é de todos, né? O trânsito é feito pelas pessoas. Então, nós temos que entender o seguinte, ó, a família pesa. A empresa, o emprego pesa. A infraestrutura pesa. Nós temos vários fatores. Então, não depende só de mim. Não depende só da minha capacidade de assimilar essa direção. Eu tenho que pensar que eu tenho vários fatores em volta que vão mexer comigo nesse processo. E o risco é inerente àquilo que você está fazendo. Exatamente. Um dos problemas que existe hoje, e eu queria saber a opinião do amigo em relação
a fadiga, né? O sono. Quando a gente vai analisar um sinistro, às vezes a gente descobre o seguinte: a pessoa, no primeiro dia, ela dormiu lá 6, 8 horas, o motorista. Daqui a pouco, no segundo dia, ela dormiu 3. Daí, no terceiro dia, ela dormiu 2. E aquilo vai se acumulando, né? Com a tua experiência, o que você tem observado em relação a isso, a esse problema da fadiga? Na realidade, assim, ó, era uma discussão que a gente estava tendo agora no fórum de velocidade aqui na PRF, que a gente estava tendo essa semana. Nós fomos almoçar e a discussão partiu justamente dessa questão do horário, né, que o motorista tem que fazer de descanso. E se estava havendo fiscalização nesse sentido ou não. E a conclusão que chegamos nessa conversa é a seguinte: primeiro, não tem fiscalização suficiente para poder avaliar isso. De novo, nós voltamos na necessidade da logística da entrega. A empresa controla isso de que forma? Exato. Né? Assim, ó, ela exige do motorista esse descanso, ela acompanha esse motorista para ver se ele cumpriu os horários que ele tem que cumprir. Outro fator que a gente discutiu também é a questão seguinte: hoje, os postos de gasolina também têm regras diferentes. Se o motorista não abastece no posto, por exemplo, ou não paga o serviço, ele não tem um local para descansar. Quer dizer, nós temos fatores que jogam contra essa necessidade. E enquanto a gente não entender ou não formatar um modelo que possa ser cumprido pela empresa, fiscalizado pelos órgãos de trânsito, seja ele estadual, federal, entendeu? E os próprios motoristas, o sindicato, vamos falar assim, cobre isso, a gente não vai ter uma definição sobre esse processo. Agora, que de uma forma muito objetiva, hoje existe uma sobrecarga de trabalho para esses motoristas, por diversos fatores. Talvez nas empresas de transporte seja menos exigido esse processo ou o controle seja maior. Mas nos transportadores autônomos, isso é uma regra diferente. Eles vão fazer aquilo que eles precisam para a sobrevivência deles, pondo em risco, né, tudo aquilo que eles estão transportando e a vida deles mesmo. Então, assim, ó, é uma situação que no Brasil, às vezes, as leis teriam que ser cumpridas de forma muito mais pontual. Mas como não existe essa fiscalização, a gente não consegue que elas sejam cumpridas da forma como deveriam ser. No ano passado, no evento do Pré-Carga em São Paulo, tive a oportunidade de assistir alguns palestrantes, né, falando sobre isso, inclusive sobre algumas empresas. Trouxeram cases de algumas empresas que eles têm até um selo lá de segurança e de controle, né? E uma coisa interessante que eles falaram lá é que, assim, o exemplo tem que partir de cima. Então, você veja, a empresa ela tem um programa lá de prevenção de sinistros de trânsito, carrega um tipo de produto lá específico que não pode ter acidente, enfim e tal, e ela faz essa adaptação ali. Mas daqui a pouco o diretor sai sem o cinto de segurança. É visto falando ao celular, por exemplo, né? Então, assim, mais que a empresa falar, não, eu tenho um controle de velocidade, eu tenho câmeras, enfim, tem que ter essa conscientização, né? E a gente vê que é possível fazer, eles têm capacidade de fazer, mas poucos fazem. E a falta de fiscalização faz com que eles não façam, né? Como você citou. Não, assim, ó, a fiscalização, assim, nós temos N dificuldades com fiscalização, né? Seja ela municipal, seja ela estadual ou seja ela federal. O número que eu ouvi nesse fórum que eu estava participando da PRF é que a PRF tem 13 mil agentes ou inspetores que fazem a segurança. Quantos quilômetros de rodovia nós temos no país? Nossa. Então, assim, o número também não é suficiente. Existem empresas que estão, por exemplo, na Bolsa de Valores, que tem um sistema de governança efetivo,
que se obrigam a fazer isso, porque isso faz parte do compliance dela. É uma situação efetiva. Mas nem todo mundo tem a mesma visão desse processo. E o que você falou é verdade. Às vezes, o exemplo que teria que vir de cima não vem. Né? Tem muitas empresas que têm esse selo vamos dizer assim, de controle de segurança e funciona. Nós fizemos uma pesquisa aqui com a FIEP há 3 ou 4 anos atrás. E nós fomos fazer uma pesquisa nas empresas, quantas elas tinham um sistema efetivo de segurança no transporte. E a gente se surpreendeu com o resultado que a gente teve. Então, assim, eu falo pelo estado do Paraná, que é onde foi localizada a pesquisa. Assim, eu garanto para você que da base que nós pesquisamos e dos que responderam à pesquisa, em torno de 40%, 50% tinham mecanismos de segurança no transporte. Isso é um bom resultado, né? Mas assim, quantos não tem? E é esses que não têm que tem o risco. E eu gosto de usar a seguinte situação: meu problema não é o que eu vejo, meu problema é o que eu não vejo acontecendo. Isso. Então, e é esse que a gente não consegue enxergar, esse número que a gente consegue enxergar, é onde o risco está efetivamente localizado. Seja pelo comportamento, seja pela infraestrutura, ou seja pelo controle que não é feito ou exigido da forma correta. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós na Global, nós temos um produto que é uma torre de controle logístico, né? E temos um cliente que ele tem essa preocupação, é um transportador, trabalha na área de medicamentos, e que ali ele consegue enxergar de forma online, né, as não conformidades ali que vão acontecendo em relação a tanto a parte de segurança contra crimes, contra o patrimônio, mas também em relação a excesso de velocidade. Ele vai pontuando isso de forma online e eles trabalham com uma pessoa específica, trabalhando o dia inteiro com isso, né? E a gente vê que, quando a gente olha para trás, o histórico disso, né? Houve ali um sofrimento com perdas humanas, né? Principalmente com acidentes, né? Bastante graves até, que fez com que, às vezes, isso vem pela dor, né? Eu tô com um problema aqui e eu quero. Então, existe realmente como a pessoa fazer, né? Querer fazer a coisa de uma forma que venha a trabalhar com essa prevenção, né? O gerenciamento de risco, ele traz algumas ferramentas, mas se não tiver a ação, né? E 90% das causas a gente vê é ação humana, né? Não só do motorista de caminhão, do pedestre, enfim. Mas o que eu vejo, você tocou num ponto importante. Quando a gente fala de prevenção, o que é prevenção, né, para o empresário? Para o empresário é evitar um risco, evitar um prejuízo financeiro, evitar uma demanda que leve também a um prejuízo financeiro. Assim, a questão, quando você está sentado na frente da empresa, administrando a empresa, o que é importante e relevante para você? Né? É o teu produto, é a tua entrega, é a tua forma de gerenciamento, e as pessoas que estão na administração têm que entender que é um conjunto de coisas. Eu fiz um curso de conselheiro do IBGC e no último dia do curso, e foi muito engraçado, porque na realidade, assim, todo mundo falando, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê, e perguntaram bem, o que você faz? Eu trabalho com segurança viária, né? Eu trabalho salvando vidas. E eu falei, o que mais me deixou espantado aqui é que em todas as conversas que nós tivemos aqui, nesse tempo, assim, ninguém falou do risco do transporte, ninguém falou do risco da vida das pessoas, ninguém falou do risco da logística. E isso interfere diretamente no resultado da empresa. Porque um caminhão tombado, um caminhão acidentado, é um prejuízo, seja ele financeiro, seja ele pessoal, ou seja ele da forma de visibilidade da empresa. Quantos acidentes eu tenho na minha empresa, no meu transporte? Isso, quando eu for fechar um contrato, isso vai ter um peso. Se a OA, quem estiver contratando, levar esse fator em consideração. Então, sim, não é mais do que uma obrigação
o empresário sentar e entender que a vida dele, que o negócio dele é um conjunto de situações. E entre elas está a logística e a entrega. E ele tem que ter a responsabilidade para deixar isso de forma segura. É nesse ponto que a gente tem que entender. Porque as estradas estão aí causando uma série de acidentes. Se nós pegarmos, hoje, se você pegar Minas Gerais, aconteceu um acidente com um caminhão lá, morreram 9 pessoas. Todo dia nós temos um desastre acontecendo, um sinistro de trânsito acontecendo envolvendo caminhão. Ou porque a carga não estava bem presa, ou porque ele foi ultrapassado no lugar errado, ou porque o motorista dormiu. Todos os dias. Isso afeta, de uma maneira geral, todo o processo de transporte que a gente tem. E nós chegamos daí números de 12 mil pessoas mortas por causa dessas situações. Então, assim, a sensibilização tem que vir também do empresário. Com certeza. E a gente nota um movimento das próprias seguradoras, né? Quando você vai conversar com as seguradoras, quando a gente está tendo essas conversas com as seguradoras, a gente percebe que o prejuízo maior, financeiro, daí falando, de ressarcimento de seguros, está ali 70-30 em relação ao crime contra o patrimônio. Então, vamos dizer, 70% é um problema grande, né? E existe um movimento já acontecendo dentro das próprias seguradoras, né? Que o empresário, o dono de transportadora, ainda não percebeu. Está percebendo só com a dor. Quando, por exemplo, chega uma situação de um sinistro que foi comprovadamente que ele estava em excesso de velocidade, sobre outras condições adversas, e ele não recebe o seguro da carga. Então é importante, né, para os empresários que estão nos ouvindo aí, participando aí dessa live, depois vão ter oportunidade de ver, que comecem a ter essa consciência, porque além dos prejuízos, né, humanos, de vidas, institucionais, também há esse prejuízo financeiro também. Eles podem, inclusive, perder o direito a uma apólice. Mas eles já estão tendo prejuízo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o valor que ele paga de seguro é em função do número de sinistros que já houveram. Exatamente. Esse é o custo. Exatamente. E é isso que as empresas, às vezes, não entendem. Não é porque é caro, é porque o processo todo faz com que fique caro. Né? E aí, às vezes, ele faz a opção de não fazer o seguro, o que é pior ainda. Então, é nesse processo que a gente tem que repensar algumas coisas. Né? E repensar significa, assim, ter a abertura ou quebrar o paradigma, né, de entender esse processo. O trânsito custa para todo mundo. Todo mundo paga essa conta. Eu, você, o empresário, o motorista, o pedestre, esta conta está sendo paga por nós. O custo é altíssimo, seja ele na saúde, seja ele na infraestrutura, seja ele nos serviços que são prestados, seja ele no socorro que é feito, seja no pedágio que ele está pagando, né, porque isso tudo entra também no cálculo. Então é o seguinte, se nós não fizermos nada, ou não mudarmos esse comportamento nosso, ou esta forma de enxergar, a vida vai continuar sendo assim. E a reclamação vai sempre continuar acontecendo. Só que as pessoas vão continuar morrendo. Exatamente. E o prejuízo vai continuar acontecendo. E cada vez mais caro. Justamente. Para todos nós. É verdade. No final, somos nós que pagamos a conta. Todos sempre. Nós. Sempre. E não adianta a gente reclamar. É uma coisa que, assim, nós aceitamos muito passivamente. É por isso que o movimento do Maio Amarelo nasceu, justamente para que as pessoas tivessem uma conscientização, né, daquilo que é o trânsito. Eu brinco, né, que o Maio Amarelo é um divisor de águas dentro do trânsito brasileiro, porque na realidade, antes do Maio Amarelo, pouco se discutia, pouco se falava. Verdade. Com o Maio Amarelo, a gente conseguiu chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção das instituições, chamar a atenção das empresas para um assunto que é extremamente importante para o país. Né? Nós estamos 12 mil pessoas, é muito mais do que morreu na guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Então, assim, a gente guerra diária. É uma guerra. A gente tem que entender essas coisas. Nós não temos míssil, nós não temos foguete, nós não temos tanque, nós não temos soldado, mas a gente está matando mais do que uma guerra.
É verdade. E quanto isso representa para as pessoas? Qual é a importância que isso tem para as pessoas? Elas só vão se preocupar no momento que alguém da sua família efetivamente ou perder a vida no trânsito ou um sequelado que ele teve na família. Tetraplégico, alguém que teve alguma situação em função de um acidente de trânsito. É só a gente olhar os motociclistas. Então, assim, ó, este é o porquê que a gente está nessa luta. A gente acha que é importante. Tem gente que vai para o lado da saúde, tem gente que vai para o lado do ambiental, e nós fomos para o lado da vida. Então, é o que nós, dentro do observatório, brigamos sempre. E é uma campanha muito importante, o Maio Amarelo, que se intensificam essas ações, e em nossas conversas com os empresários, os transportadores, né, quando a gente propõe ali algumas medidas, algumas ações, a gente fala, né, a gente vai lá dar uma palestra, conversa com o motorista, fica todo mundo mobilizado. Mas o cara volta para a rotina diária dele e ele vai esquecendo, né? Então, eu acho que o desafio ele está na conscientização diária, né? Então, fazer que o transportador tenha alguém que converse com esse motorista, que olhe os números dele ali e diga ali, por exemplo, olha, conheça ele pessoalmente, uma pessoa. Seu João, olha aqui, o senhor está cometendo vários excessos de velocidade no texto de risco. Você já ouviu falar que o senhor tem um aniversário do neto? Olha, desse jeito, o senhor não vai. Abordagem com ele, trazer ele à consciência, né? Mas isso tem que partir das empresas, né? Tem que partir dessa conscientização das empresas. Nós fornecemos informações sobre isso aos nossos clientes aqui e orientamos a isso. Mas o quanto disso, né, que se faz efetivamente, né? Não, qual que é a visão que eles têm em relação a isso? É muito pouco ainda, a gente nota que é muito pouco. E a gente está ali nessa luta, nessa resistência, e essas ações agora em maio, né, do Maio Amarelo, são bem importantes para criar essa conscientização. É um mês falando disso, mas que a gente gostaria que o pessoal levasse isso para todos os meses. Né? Nós levamos, né? Nós não paramos assim um dia. Você tocou num assunto que talvez seja interessante a gente abordar, mesmo que seja rapidamente, é o seguinte. Eu acho interessante quando você fala assim, eu tenho um motorista que ele precisa ser preparado, treinado, analisado, né? Mas assim, com os donos de empresas de transporte que eu tenho conversado, a grande dificuldade está hoje em trazer o motorista. Certo? Então você veja, eu já estou perdendo em qualidade, porque nem sempre eu vou trazer o melhor motorista. Isso. Né? Então eu já tenho que dar um treinamento, um acompanhamento diferente para esse cara que não vem 100% preparado. O filho já não quer mais... O filho já não quer mais ser motorista. Vai ser engenheiro, vai ser médico, advogado, entendeu? Porque não quer mais essa vida. Então, assim, nós temos um problema clássico também de mão de obra, né? Que vai, de uma hora para outra, causar um problema muito maior do que nós estamos tendo agora. Porque esta pessoa que está entrando não está preparada, 100% preparada, e vai faltar gente para fazer isso. Talvez seja até porque esta profissão deixou de ser valorizada. Há tempos atrás, ela era muito mais valorizada do que é hoje. Verdade. Então é o seguinte, a juventude de hoje, a geração Z, não importa o nome que se dê, assim, ela já não vê isso como uma profissão. Então, se nós não tratarmos bem, ou se nós não dermos a atenção necessária para esse grupo de pessoas que trabalham com transporte, assim, daqui a alguns anos a gente vai ter uma crise fantástica. Principalmente o Brasil, porque não é um país que tenha outro meio de transporte. É diferente da Europa, que você pode colocar num trem e ele vai de um lado para outro com trem. Então, isso é um outro assunto que cabe a gente também analisar. Porque isso tem consequências no trânsito, porque nem sempre esse cara que é contratado, né, desta forma, pela falta que existe, vai ser o melhor condutor, ou vai ter o apoio necessário para ser um bom condutor. Vai ser o melhor condutor.
É verdade, a gente percebe claramente isso acontecendo, né? Essa defasagem no motorista, também em nossas conversas com os transportadores, né? Olha, eu tô com dificuldade no motorista, né? De ter um motorista, o cara não quer mais. E gente saindo do mercado para outro tipo de profissão, né? Então esse é um problema. Um país como o Brasil, que nem você disse, né? Que tem dimensões continentais, onde é o modal rodoviário principal, vai chegar uma hora que Colapsar. vai colapsar. E aí é necessário entender esse momento, né? Entender isso e que alguma coisa precisa ser feita. E eu acho que essas ações, né, são bastante importantes. Que nem você disse, está todo o tempo, né, falando sobre o problema, né? A gente aqui também trabalha muito com os transportadores em relação a trazer esse nível de consciência e ouve eles também, entende, né? Eu tenho um profundo respeito pela profissão de motorista. Eu acho que são eles que conduzem esse país ao progresso, sabe? As dificuldades são inúmeras, né? Imagina você viver longe da tua casa, dormindo em bolé de caminhão, tendo um risco de acidente, tendo risco de roubo. É muito difícil ser motorista de caminhão, Sem né? dúvida. E aí a gente entra nessa questão aí dessa defasagem. E vai colapsar, uma hora vai colapsar. Se as pessoas não criarem métodos, ferramentas para evitar isso, isso vai colapsar. Um outro assunto que eu queria trazer, agora voltado para a parte das pessoas mesmo, não só os motoristas de caminhão, mas para todos, é o álcool, né? A utilização de álcool durante a direção, né? Pela tua experiência, como é que você vê isso hoje em relação às causas de acidentes, né? A gente nota assim, né? Existia antigamente aquela coisa eu não sou obrigado a fazer o bafômetro, né? E recentemente a lei alterou-se, né? E se a pessoa se recusar agora, ela é penalizada lá, como se tivesse sido pega no bafômetro ali de 0,5 a 0,33, por exemplo, né? E aí ela acaba não querendo fazer e chega a surpresa que, né, 12 meses de suspensão da CNH, já é infração gravíssima, R$ 3.000 quase ali, e não tem, né? Mas em nível assim de conscientização, o que o amigo poderia nos passar pela tua experiência em relação ao álcool? Olha, esse assunto é um assunto muito interessante. Você falou, são dois artigos do CTB, 165 e 165A. Isso. O 165 é de dirigir sob efeito do álcool e o 165A é se negar a fazer o teste. Isso. E o que me chama a atenção nesse caso é o desconhecimento das pessoas. Né? As pessoas acham que porque o agente de trânsito chegou a pedir para ele fazer o bafômetro, ele usa o termo assim, eu não preciso me autoincriminar. Isso. Né? Por prova contra mim mesmo. Gerar uma prova contra mim mesmo. Isso o próprio Supremo Tribunal Federal já considerou o seguinte, a 165A, que é a questão da recusa, ela é uma situação automática. Né? Não é porque a pessoa está apresentando sintomas, né, de embriaguez que ele pode recusar. Assim, é simplesmente a recusa, no estado que ele estiver. Né? Então, isso é válido. Então, as pessoas não lembram ou não conhecem que realmente, se eu me recusar, eu vou ter a carteira suspensa por 12 meses, vou pagar uma multa de 2.940 e alguma coisa, quase R$3.000, entendeu? E aí apresenta um recurso, né, junto à defesa prévia, ao Jari, falando, não, mas eu não me recusei porque o cara não apresentou, eu não mudei o bico no teste, entendeu? Então tem vários fatores. Mas isso é um desconhecimento das pessoas. O que eu tenho notado, até pelas conversas com o pessoal do BPTran, pessoal do BPRV e do próprio Detran, é assim, está havendo uma diminuição do número de pessoas que são pegas nas blitz de bebida, né? Quando eles fazem o bafômetro. Eles têm tido um decréscimo,
do número de pessoas que são abordadas, não o número de pessoas abordadas, o número de resultados com índice de bebida. Então está tendo resultado. Está tendo resultado a Blitz. Mas mesmo assim, ainda é uma das maiores causas de acidentes de trânsito. E assim, nós temos que lembrar que a tolerância no Brasil é zero. Isso. Não perfeito. é assim, ó, o 0,34 aí entra no artigo 306, que é o crime de trânsito. Isso. Né? Acima de Acima, 0,34. a 0,34 é o crime de trânsito. Abaixo disso é simplesmente a infração e a suspensão. Então, tem dado resultado porque o governo brasileiro, via Senatran e Contran, criaram o que eles chamam de dia D. Uma vez por mês, todas as instituições se reúnem e fazem blitz em função da bebida, do controle de bebida. Então, o que acontece? Isto tem dado resultado. Né? É o que a gente esperava? Talvez não seja o que a gente esperava, mas já existe uma mudança de comportamento nisso, principalmente dos mais jovens, que entenderam que ele tem um veículo, tem um app de transporte, que ele pode usar para ir para uma festa, para ir para uma balada, sem precisar estar dirigindo. Então, assim, tem dado resultado, precisamos melhorar, precisamos de mais efetividades, mais blitz, para que isso seja efetivo, mas tem sido feito e tem apresentado um resultado satisfatório. Pelo menos é o que eu tenho, o que a gente tem acompanhado. O amigo falou bem quando fala que a tolerância é zero, né? Porque o que acontece? A pessoa fala, não, eu tenho a tolerância de até a 0,4. Não é tolerância. Todo equipamento, né, de aferição ele tem que ter ali uma margem de erro. E o 0,4 é a margem de erro do equipamento, não é a tolerância. Não, tem um anexo, né, do Código de Trânsito, nesse caso do artigo 65, onde tem uma tabela onde você vai reduzindo esse 0,4 de acordo com o resultado que você tem no bafômetro. Então, assim, é interessante porque as pessoas, não, mas eu só apresentei 0,4 e não é nada. Não, é sim. Entendeu? Então, e eu acompanho também a questão das jaris, e a gente tem sentido também uma redução do número de recursos em função disso. Então, eu acho que a gente está caminhando, né, para uma consciência maior em relação a essa questão da bebida. O que é diferente com o celular. Né? Então, a partir do momento que você tem que cai a questão da bebida, a gente tem um aumento, um incremento em função dos acidentes celulares. É verdade. Então é bem importante que não se dirija, né, sob a influência de álcool em nenhum tipo de quantidade. E não é um copo que, eu só tomei um copo, eu só tomei uma taça de vinho, só tomei um copo de cerveja. Não é. Nós já fizemos testes, se você imaginar, bombom com licor, bombom com não sei o quê. Pão. Aquele bucal lá, aquele... Listerine, entendeu? Cara, não tem. Tudo acontece e é assim, bebeu, não tem... E assim, né, as formas de comprovação também não são só o bafômetro, né? Você pode ter ali prova testemunhal, vídeos, né? Você tem um termo de responsabilidade, um termo que o agente de trânsito pode preencher. Se ele perceber que você está com sinais de embriaguez, ele vai ter que detalhar isso no termo. Quais são os sinais? Olho vermelho, cambaleando, fala diferente. Entendeu? E aí ele vai assinar, isso é um termo. Você pode não fazer o bafômetro, mas ele pode te notificar em função de avaliar que o teu estado era de embriaguez. E aí entra no mínimo, né, naquela questão da suspensão. Normal, né? É automático, é a suspensão e a multa que ele tem que assumir. Uma coisa nesse sentido que eu acho importante colocar é a seguinte, o cidadão brasileiro, né, quando ele recebe uma notificação, ele não sabe interpretar a notificação. Ele tem uma dificuldade, né, porque ele tem um prazo para apresentar condutor, ele tem um prazo para recorrer,
Mas o interessante é que o cara leva a multa e não sabe o que fazer com ela. Só xingar. Pô, o cara me pegou, foi multado, o sinaleiro, o radar me pegou, eu não estava nessa velocidade, entendeu? Mas assim, ó, ele não sabe ver os direitos que ele tem em função da notificação de autuação que ele recebeu. Então, isso é um outro problema que a gente tem. Todo mundo gosta de reclamar, mas não gosta né, de entender o processo. Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação. Em relação a drogas e uso de psicotrópicos, o que o amigo tem observado? Não, a gente tem observado que o Brasil é um sistema falho, né? Porque uma hora está valendo, outra hora não está valendo. Né? E segurança jurídica do processo. Então, as próprias empresas ficam, vamos dizer assim, sem um caminho ou sem uma certeza do que fazer. Né? E esse é o problema que a gente tem no trânsito. Tem sempre alguém a favor e sempre alguém contra. Né? E a briga, e aí eu falo da parte legal do processo, sempre acontece e prejudica a interpretação do processo. Assim, ó, existem drogas, existem outros tipos de psicotrópicos, de remédios que os motoristas ingerem e que prejudicam efetivamente o processo de condução. Agora, se nós não tivermos o exame sendo feito na proporção certa, né, na renovação da carteira, naquele prazo, o que vai acontecer? A gente sempre vai ter esse risco inerente. O risco já está aí, já está acontecendo. E talvez muito mais do que a gente possa imaginar. Não é só o condutor, o caminhoneiro, vamos falar assim, que toma um rebite ou alguma coisa assim. Estou falando de outros remédios, né, energéticos da vida, potencializados. Hoje eu tomo um remédio, de repente, para uma situação de coração, por alguma coisa, que não me faz bem. Mas eu estou no trânsito também. Então, assim, o motorista ele não leva em consideração isso, ele não analisa isso. E o próprio médico, quando ele vai fazer a prescrição, ele também não indica, ó, você vai ter esse tipo de reação em função do remédio que você está tomando. Então, nós precisamos de uma consciência maior nesse aspecto também. Assim, ó, se eu tomo 5 ou 6 remédios, 4 remédios, assim, essa conjunção algum mal faz. Não significa que eu vou estar sempre 100% no meu estado, senão não estaria nem tomando remédio. Né? Começa por aí. Mas eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que começar a ter de forma muito mais presente. Né? E nós não temos essa preocupação ainda da forma como deveria ter, porque hoje tudo tem remédio. Né? Você vai no médico, tá com uma dor de cabeça, ele já te dá um remédio para você tomar. Ah, estou com uma gripe, ele já te dá um remédio. Mas cada corpo responde também de uma forma ao remédio. Então, as pessoas também não sabem avaliar o nível que isso é um risco. E as empresas, né, a gente nota que elas não sabem realmente como conduzir isso juridicamente. Pô, eu posso fazer um teste no meu motorista, né, para ver se ele está utilizando droga ou algum tipo de psicotrópico, né? A gente nota que existe essa diferença. Não tem uma regulamentação. Então, mas eu acho que nesse caso não precisa de uma regulamentação. Eu acho que isso é um contrato de trabalho. Se eu estou sendo contratado para a empresa, assim, ó, a empresa tem o direito de, a cada 3 meses, exigir uma condição. Ó, você está apto. Né? Porque você está exercendo uma profissão. Profissional, né? Então, assim, você tem horas que quem tem problema no coração, você está apto a fazer exercício físico. Perfeito. Entendeu? Então, a avaliação é da mesma forma. Eu acho que assim, as empresas têm esse direito. As empresas podem fazer isso. Agora, as empresas querem fazer isso? Né? É uma outra pergunta. Verdade. Entendeu? Porque não basta poder. Né? Você tem que ter o objetivo, efetivamente, de se preocupar e fazer. Se a regra está clara e está colocada, como diz lá o juiz de futebol, né? Se a regra está clara, você pode fazer. Né? Se está combinado entre as partes, e eu preciso do emprego, eu preciso do salário, eu preciso desse trabalho, e eu entendo que eu não tenho nenhum problema, não tem porquê. Não tem porquê. Né? Quando o pessoal vem falar comigo, puta,
por que que eu não fiz o teste do bafômetro? Eu falei, não fez porque não quis. Não quis. Decisão Entendeu? pessoal. Se você, assim, ó, eu bebi às 10 da manhã e me fizeram o teste às 6 horas da tarde. É mais fácil, é melhor você arriscar do que não arriscar. Né? Então, é essa coisa que às vezes a gente percebe que as empresas não têm essa liberdade de troca com os funcionários, vamos falar assim, para entender o que é certo e o que é errado. Se o cara não tem nenhum tipo de problema ou não tem nada a temer, por que não? Exatamente. Um outro assunto que eu queria trazer, né, é em relação a algumas ações e reações, vamos dizer assim, dos condutores, né? A gente vive aí num país aí polarizado politicamente, né? Bastante, e a gente se depara, às vezes, na TV ou na rede social, com algumas ações assim absurdas, né? De reações de motorista contra outro motorista, ou motociclistas, enfim, né? E a gente nota que essa polarização contribuiu bastante com essa falta de paciência também das pessoas, né, no trânsito. Então, a pessoa entra dentro do seu veículo e acha que está com a razão, né? E aí a gente vê ali brigas de trânsito, discussões, coisas, até assassinatos aí, né? E isso é uma coisa que preocupa, né? Eu acho, né, na minha opinião, depois quero ouvir um amigo em relação a isso, né? E se a pessoa está num nível de estresse tão alto a ponto ali de cometer algum desatino ali, né? Ela tem direito de estar estressado, de estar nervosa, só não tem direito de ser cruel com os outros, né? De agir de forma cruel, né? E a gente nota que isso cresceu, assim, de volta e meia a gente se depara com alguma situação na televisão ou nas redes sociais, né? Mas aí a gente tem que analisar o seguinte aspecto. O mundo está mudado, né? As pessoas estão sendo muito mais pressionadas, não só pelas empresas, não só pelas famílias, mas pela própria dinâmica da vida dela, né? Que entra na questão do caráter emocional, do momento emocional que a pessoa está passando. E em que sentido? Você veja, tudo é muito tecnológico. Teu WhatsApp não para, meu WhatsApp não para. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, que é uma brincadeira, às vezes é uma pressão que está sendo feita, uma mensagem diferente. Aí você falou da questão política, eu recebo uma mensagem, puta, não é o que eu gosto, já fico emocionalmente transtornado com essa informação, uma cobrança que eu recebo. Então as pessoas estão com o seu pavio muito curto. As pessoas estão hoje no momento seguinte, que essa tensão que a gente vive na vida diária, né? E aqui eu falo assim, briguei com a esposa, por exemplo. O trabalho, me cobrou um negócio que não era eu que tinha que fazer. Entendeu? Aonde você vai descarregar isso? Né? Aí você pega o carro. Então, você já aumenta a velocidade, entendeu? Você já fica... Desvio de pensamento. Desvio de pensamento. Você já está com a cabeça xingando a pessoa, ou xingando aquilo que aconteceu, entendeu? Ou pensando como resolver. Né? Então, assim, a vida tem cobrado muito das pessoas essa agilidade. Uma resposta muito rápida, uma resposta muito ativa, uma ação muito ativa. E as pessoas não foram preparadas para isso. As pessoas têm essa dificuldade de interpretação ou de realização. Né? Talvez ele não possa ou não tenha como realizar. Então isso faz com que ele perca um pouco do emocional dele. E aí, se ele está num pico mais nervoso e tem uma confusão no trânsito, alguém fechou ele, por exemplo, ele já vai se ficar transtornado, já vai buzinar, já vai xingar, já vai fazer um monte de coisas em função disso. Por quê? O cara não te deu sinal, né? E entrou na tua frente. Entendeu? Talvez isso já motive ele a ter uma reação... Uma cadeia, uma cadeia diferente. Então, é isso que as pessoas também precisam, de alguma forma, se sensibilizar. E aqui entra a questão, se ele está tomando remédio, entendeu? Se ele está atrasado, se ele está alcoolizado. Então, esta reação impulsiva é em função do momento que ele está passando. Eu garanto que durante as
10 horas que ele tem de atividade, que ele não está em casa, ou dormindo, almoçando, alguma coisa, ele não tem essa reação. Ele tem essa reação no momento que ele está tipicamente estressado, emocionalmente transtornado. Então, isso é um fator que hoje é muito mais corriqueiro em função da dinâmica que a vida está colocando na gente. Essa coisa da tecnologia, assim, é um absurdo, porque na realidade tudo é muito rápido. Aconteceu 10 segundos depois, você já está recebendo lá no teu WhatsApp, aconteceu isso, não sei o quê. Então, esta cobrança, né, você não tem mais tempo para pensar, para raciocinar, para acalmar. É em função disso que nós temos essas relações estapafúrdias no trânsito. E, de novo, volta à questão da câmera. Hoje, todo lugar tem uma câmera. Entendeu? Então, é muito mais fácil de pegar, né, essas reações. Inclusive entender o que aconteceu. E é assim, ó, e aí nós temos uma coisa que é chamada mídia. Isso. Né? Então, a mídia extrapola esse assunto, porque aí começa a discutir por que o cara teve essa reação. Aconteceu alguma coisa, e aí vira um caso, ó o exemplo que não sei o quê. O cara, então, assim, ó, já cria uma celeuma maior, porque é o seguinte, isso está trazendo audiência. Então, vende. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos entender, essa dinâmica, né, de todo mundo estar ganhando alguma coisa com aquela informação. Né? Essa é a realidade do mundo. Quem viveu com mídia lembra da tribuna do Paraná. Né? As manchetes que tinham na tribuna, isso vendia jornal. Então, é a mesma coisa. A gente vai aproveitar, a mídia vai aproveitar para discutir esse assunto. Nós tivemos aqui um acidente com um menino de 14 anos que faleceu porque pegou a rabeira do ônibus. Né? Então, todos os canais de televisão exploraram esse assunto. O pai jogou a bicicleta para cima, entendeu? A entrevista com o irmão, com não sei o que, sabe? Então, vira toda uma dinâmica que extrapola daí o bom senso daquele assunto que aconteceu. Às vezes não é nada, mas vira alguma coisa. É verdade. Depende de como a coisa é colocada, né? É explorada. Verdade. Eu acho que foi um dia de grandes reflexões aqui, né, meu amigo? Não, espero que tenha atendido a expectativa de vocês aí. Eu queria te colocar à vontade aí para complementar com mais alguma coisa, principalmente alguma informação que ainda possa ser colocada, que a gente não tenha comentado. Não, só agradecer a vocês pelo espaço aí, foi bem legal, foi um papo bem descontraído, interessante. O observatório é isso, o observatório é uma instituição voltada, eu falo que é para a inteligência no trânsito. Nós geramos muita informação, a gente não tem aquela parte social, né, de se preocupar com a família, com a vítima, a gente se preocupa com o todo. Né? E é nesse sentido que a gente tem esse trabalho, e por coincidência, ontem nós completamos 14 anos de existência. E isso, né, para nós é uma alegria, porque lidar com o trânsito não é um assunto fácil. É muito pesado e às vezes a gente compra umas brigas aí em função, né, daquilo que a gente coloca. Nós temos muitos estudos sendo divulgados. A gente vai lançar um estudo agora, daqui a um mês mais ou menos, onde a gente fez um perfil nacional, né, junto em função do Penatrans, que é um programa nacional de redução de trânsito lançado pelo governo brasileiro já há 4 anos atrás. Então, é esse o nosso papel, trazer informação, trazer assuntos que realmente possam fazer diferença no trânsito que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas fora, porque hoje o Maio Amarelo está em 30 países. Né? E a gente ganhou um prêmio agora, cerca de 60 dias atrás, no Marrocos. Houve um congresso mundial e a campanha do Maio Amarelo de 2024 ganhou um prêmio que eles chamam de Caribe, América Latina, ganhou aqui, regional, e aí foi para uma disputa mundial. E nós ganhamos o mundial. Então nós ganhamos tanto o regional quanto o mundial, com uma campanha do Maio Amarelo. Então, isso deixa a gente bastante contente, porque a gente está no caminho certo.
né? A gente não desistiu, a gente não esmoreceu, brigamos com muita gente, Imagina. mas estamos sobrevivendo e estamos bem, graças a Deus. É isso, obrigado pelo papo aí, pela atenção. Nós que agradecemos aí pela presença, por todo o conhecimento que nos foi passado, né? A gente finaliza essa live agradecendo a todos que puderam nos assistir e reafirmando, né? Mobilidade humana, responsabilidade humana, né? Todos nós fazemos parte do trânsito e é importante que a gente saiba como nos conduzir. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado.